a pior janela de um time na história. Assim pode ser definida a janela de transferências do Fluminense em 2024, 23-24, para ser mais preciso, naquela virada de ano. Não tô falando aqui de uma coisa muito maluca, mas obviamente depois da saída do Renato Augusto, dá para consumar dessa maneira. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, e a gente já tem alguns bastidores dessa saída do Renato Augusto. Realmente pode ser que eu tenha falado Renato Gaúcho em algum momento. É muito fácil se confundir nas palavras, tá? Mas você não pode se confundir nas promoções da Foot Fanatics. Caraca, por essa você não esperava, né? A Foot Fanatics é a loja que vende produtos oficiais do Fluminense. Essa jaqueta que tá escrita aqui, Bordeaux, é maneira demais, tá? Essa jaqueta, inclusive, é uma das que os funcionários do Fluminense estão utilizando. E eu cheguei a comentar esse dia, falei, cara, que jaqueta maneira. Tem lá na Foot Fanatics, tá? Mas esquece esse preço aqui, tá? Isso aqui não vale, tá? O que tá valendo é o preço com o cupom Jornada 10. Pá, tira 10% de desconto. Só aí já entra R$55 de desconto. Quer mais desconto? Se pagar no Pix, no cartão você pode parcelar. Mas se pagar no Pix, você ainda vai ganhar mais ou menos mais uns R$50 de desconto. É R$100 de desconto utilizando o nosso cupom, tá? Lá tem a camisa atual do Fluminense também, com patch da Sul-Americana, beleza? Em breve vai ter a camisa número 2, então aproveita, produtos oficiais licenciados do Fluminense lá na Foot Fanatics, tem tudo que você precisa do Fluminense, o link tá aqui embaixo na descrição. Vamos lá, cara. Só bastidores sobre a saída do Renato Augusto, depois a questão da janela, beleza? O Vitor Lessa publicou nessa última terça-feira, segunda-feira à noite, terça-feira agora já na madrugada, pra quem de repente não viu, o Fluminense anunciou rescisão com o Renato Augusto, eu falei disso no vídeo anterior. E o Lessa publicou alguns bastidores, né? Falando que essa possibilidade já vinha sendo discutida entre o jogador e o clube, então não é algo que surgiu de agora, tá? Depois daquela lesão no ombro, foi um assunto que se intensificou ainda mais. A ideia foi amadurecida até o ponto que o jogador aceitou encerrar o vínculo que ia até o final do ano. No GE. Globo tem uma outra parte de bastidor também, que diz que o Renato Augusto participou normalmente do treino nessa segunda-feira, tá? Lembrando que era um treino mais regenerativo, né? Já que os jogadores atuaram lá em Caxias do Sul no domingo, mas o Renato só entrou no jogo, então ele participou um pouco mais do treino com os reservas. A atividade foi na tarde da segunda-feira, ele foi ao gramado e depois disso teve uma reunião onde ele decidiu enfim, na conversa com o Fluminense, romper o contrato e sair. A grande dúvida é o seguinte: quanto que o Fluminense vai pagar de rescisão? Porque o Renato Augusto tinha contrato até o final do ano. Não é informação, mas é uma análise. Normalmente, em casos desse tipo, o clube deve ter uma coisa ou outra ali que ainda precisaria pagar, alguma premiação e tal. Normalmente essas coisas são pagas ao longo do espaço do contrato, não é tudo pago no ato. E provavelmente fez algum acerto ali com o Renato Augusto para poder fazer um pagamento de um valor um pouco mais baixo para poder encerrar logo esse contrato. O Renato Augusto deve se aposentar, tá? Pelo cenário, deve se aposentar. Ele já tinha dado entrevista no início do ano, falando de que provavelmente a sequência era finalizar a carreira após o Fluminense. Tá sem condições de jogo nenhuma para continuar atuando. E aí, assim, cara, eu abri aqui, para vocês darem uma olhadinha, o elenco do Fluminense em 2024. Chega ao fim, a passagem não é garantido ainda, porque tem alguns que estão emprestados, mas chegou ao fim, basicamente, a passagem de todos os jogadores que chegaram na janela de contratações de 2023 para 2024. O Fluminense foi campeão da Libertadores, foi vice-campeão do mundo e fez uma janela de contratações. Eu até brinquei que quando eu falar aqui os nomes pra vocês, o Vasco acabou de levar um transfer ban. Enquanto a gente tá gravando esse vídeo, o Vasco não tá podendo registrar jogadores. A gente era pra ter levado um transfer ban aqui. Não tinha um Del Valle pra cobrar uma dívida antiga, não tinha um Profute cobrando, ninguém apareceu na virada de 23, 24 pra dar um transfer ban na gente e impedir a gente de fazer essas contratações, tá? Mas vamos lá, a gente trouxe na janela de 23, 24... Como eu falei, assim, é uma das piores janelas da história de transferências. A gente trouxe o goleiro Felipe Alves.
E eu abri aqui no Ogol, porque eu vou clicar nos jogadores, e eu espero muito que o Ogol funcione. Aparentemente o site travou, mas enfim. Eu vou clicar nos jogadores para poder mostrar o que foi o desempenho deles dentro do Fluminense. Felipe Alves jogou no Fluminense em 2024 algumas pouquíssimas 3 partidas. Suficiente pra gente não querer o Felipe Alves, né? Ele jogou a partida contra o Boa Vista, tomou 2 gols. E ali, pra mim, já começou a cair um pouquinho a máscara do vai bem com o pé. Quem se lembra aí do vai bem com o pé do Felipe Alves, né? Errou alguns lançamentos. Jogou aquele jogo contra o Madureira que ele não foi ameaçado e tomou 4 gols do Botafogo naquele 4-2, alguns bem questionáveis. De lá pra frente não jogou mais. Mano Menezes assumiu, ele foi relacionado pra um jogo e nunca mais foi. Um bastidor sobre a contratação do Felipe Alves. Vale lembrar, Fernando Diniz era o nosso treinador. Felipe Alves tem inúmeros clubes onde ele também estava junto com o Fernando Diniz. E fica aquele bastidor, tá? Quando o Fernando Diniz indicou o nome do Felipe Alves, a parte do Fluminense que cuida mais dessa parte de goleiros rejeitou o nome. E aí o Diniz falou, até no meu goleiro vocês vão querer se meter, não sei o que, e bancou a contratação. Eu tinha esse bastidor, mas falei, cara, não tem uma que ainda, não sei, não faz muita lógica, né, um negócio desse e tal. Quando o Diniz sai, uma outra pessoa me confirma esse bastidor e ainda tem um outro detalhe, é que fica meio nítido, né? A partir do momento que o Diniz sai, o Mano Menezes relaciona ele pra um jogo que acabou, não relaciona mais, tava bem nítido que quem mantinha ele lá era o Diniz. Hoje, o Felipe Alves está no Santa Cruz, na Série D do Campeonato Brasileiro. Outra contratação que foi feita naquela virada de ano, pensando em defensores, foi a contratação de Antônio Carlos. Pois é, Antônio Carlos chegava para substituir Nino. Não oficialmente, o Fluminense já queria ele há mais de um ano. E quando trouxe, o Fluminense teve Antônio Carlos em 33 jogos no ano. Pô, o Antônio Carlos foi titular 22 vezes. Jogou bastante no Campeonato Carioca, ainda com um time alternativo, né, depois do Mundial. Quando começou a escalar o time principal, ele foi titular basicamente contra o Botafogo, com o time reserva. Demorou muito tempo a ser titular mesmo do time. Vocês vão vendo aí na tabela que ele vai jogar com o time titular oficialmente do Fluminense mesmo, lá na 6ª rodada com São Paulo, basicamente, né? Antes disso, só com o time alternativo. Jogou alguns jogos e, bem, não preciso nem dizer nada, né? Antônio Carlos foi muito mal e desde o jogo contra o Atlético Goianiense, em que ele foi titular num sol do cacete após a eliminação da Libertadores, que se não me engano ele falha também, né? Era pra ele estar no Davidson. Ele xingou a torcida do Fluminense lá no Antônio Ascioli, ele não entrou em campo. Depois disso ele não entrou em campo mais. Hoje o Antônio Carlos está emprestado ao Sport e já é tratado lá como um zagueiro fora da curva, fora da curva no sentido negativo. Falhou na final, ou melhor, no Pernambucano, no clássico contra o Náutico. É um jogador que já está praticamente fora do grupo, jogou contra o Ceará na última rodada, utilizado pelo Antônio Oliveira e já tá sendo criticado pra cacete, ou seja, vou te falar que ele nem foi das piores, tá? Ele jogou 33 jogos, porque a gente tem que botar na conta também que nessa mesma janela de início do ano, você pode estar pensando, teve o Gabriel Fuentes veio no meio do ano, Ignacio veio no meio do ano, e parecem gênios, perto dos jogadores que a gente contratou nessa janela de virada de ano, tá? De um ano pro outro, porque um desses jogadores que a gente contratou, por exemplo, foi o meio-campista Davi Terãs. Tem uma trinca aqui, na verdade, né, cara? Davi Terãs, Gabriel Pires. Eu vou depois falar do Renato Augusto, mas assim, o Terãs a gente pagou, né? Segundo o balanço do Fluminense, quase 15 milhões de reais que a gente gastou no Davi Terãs. Ele jogou 17 jogos pelo Fluminense, até muitos. Foi titular 14 vezes. E o único gol que ele tem é um gol que nem é dele, né, gente? Vamos lá. É um chute do Lima que a bola desvia nele no jogo contra o Sampaio Corrêa. Terãs, depois que o Diniz saiu do Fluminense, ele não jogou mais. Aliás, para não dizer que depois que o Diniz saiu, depois que o Mano Menezes assumiu, né? Porque ele ainda joga os 2 jogos com o Diniz, ele já quase não jogava. Aí ele joga 2 jogos com o Marcão e depois, enfim, de junho até dezembro ele é relacionado mais alguma outra vez, fica no banco e não joga. 15 milhões de reais jogados no lixo para ser emprestado ao Peñarol. Nem tava tão bem, deu uma melhoradinha agora nos últimos jogos, mas assim, ainda muito abaixo. O Gabriel Pires vai entrar aqui, não é a pior das contratações, não é a mais absurda, mas tá na briga.
tá? Ele tá lá no Panathinaikos da Grécia. Custa lembrar, não, que ele teve no Fluminense 8 jogos, foi titular 5 vezes. Assim, a gente chegou a se empolgar nesse jogo contra o Cruzeiro, aqui, ó. A derrota aqui contra o Cruzeiro, se eu não me engano, ele até vai um pouquinho bem entrando no jogo. Aí vira titular na reta final do Diniz e com o Marcão. Depois bastou 15 minutos do Mano Menezes pra ver que ele não tinha a menor condição e ele nem relacionado foi mais. Provavelmente tinha um gatilho de renovação automática no contrato dele, por isso nem foi relacionado, passou o ano inteiro treinando, chupando sangue e tá lá na Grécia agora. Gabriel Pires também foi contratado nessa mesma janela. A mesma janela que trouxe o Renato Augusto, que você já tem um histórico, mas deixa eu botar... O Renato Augusto foi uma das melhores contratações, tá? Eu acho que no final desse vídeo eu vou fazer um ranking com os nomes que eu vou citar aqui, tá? Quem foi pior. O Renato Augusto jogou 32 jogos no ano passado, jogou 4 nesse ano, fez um gol! E foi um gol mesmo, tá? Foi igual ao do Terãs, não. Foi um gol mesmo. Não foi que chutaram, a bola bateu nele, não, tá? Ele faz um gol mesmo lá em Cariacica. Um chute errado do Everson, a bola cai no pé dele, ele domina, dá um tapa pra direita, né? Enfim, mas foi gol dele mesmo. O Renato Augusto, cara, acho que tem uma diferença do Renato Augusto pra esses dois que eu acabei de citar e pro próximo que eu vou citar também, tá? É que o Renato Augusto não tava de sacanagem. Eu acho que essa saída honrosa dele agora mostra isso. O Renato Augusto tava na fase ruim do Fluminense, naquela sequência de derrotas que gera a demissão do Diniz. Ele tá no início do Mano Menezes, vai pro banco, joga e você vê aqui, ó. Ele, apesar daquilo... O Douglas Costa é o próximo que eu vou falar, mas... O Terãs e o Gabriel Pires somem a partir do Mano Menezes assumir, ter carta branca pra expulsar quem tá de sacanagem. O Renato Augusto não, o Renato Augusto fica no banco. Ó. Você vê que ele tá no banco vários jogos em julho, entra em um ou outro em agosto. O problema dele era a condição física. E quando vem a reta final, ele começa a ser utilizado e entra no final de alguns jogos. E a justificativa do Mano Menezes ele tem cancha pra poder, já passou por isso outras vezes, é experiente pra poder lidar com essas retas finais de jogo. Não sei se foi muito útil, é bem verdade, assim, tá? Não sei o quanto o Renato Augusto foi útil e tal naquele momento. Mas dá pra perceber que o treinador, que eu tenho minhas críticas ao Mano Menezes, mas vamos colaborar aqui também, dizer que é fato que tem uma coisa que ele é indiscutível no Fluminense. Ele entrou pra tirar os caras que estavam de sacanagem. Quem tava de sacanagem não jogou com o Mano Menezes. O Renato Augusto jogou. Então acho que fica esse caso aí, pelo menos. A gente tem o glorioso Douglas Costa, né? Douglas Costa tá no elenco de 2024 nas contratações do Fluminense. Jogou... Caraca, o Douglas Costa entrou em 22 jogos pelo Fluminense. Ele tá lá no Sydney FC. Bons números, hein? 6 gols e 8 assistências lá na Austrália. Será que não cabe trazer, não? O Vascão? Pegar, não? O Diniz levar pro Vasco? Enfim, o Douglas Costa tava indo, acho que pra Turquia. O Diniz pegou o telefone e ligou pra ele pra poder trazer pro Fluminense. E, assim... Douglas Costa é um cara que é vitorioso na carreira, tem uma carreira invejável, tá? Você olha aqui os times, ó, se eu vou voltar aqui, a gente tá falando de Grêmio, um bom tempo no Shakhtar, mas indo bem no Shakhtar, 2 anos de Bayern de Munique, 4 anos de Juventus, aí mais 1 ano de Bayern de Munique, aí rebaixado no Grêmio, 2 temporadas nos Estados Unidos, estava meio que na cara, já que o Douglas Costa tinha enchido o saco de futebol e queria mais, enfim, curtir. Você vê que ele participa bastante do tempo do Diniz no Fluminense, né? E aí bastou o Diniz sair, que após esse Fla-Flu, ele joga 5 minutinhos com o Marcão, 26 minutos do jogo contra o Internacional com o Mano e 6 minutos que geraram um corte mais irritante meu lá no Heriberto Rios, onde eu falo, vai Douglas Costa, vai pra casa do cacete, Douglas Costa, que eu fico puto, e ele nunca mais pisou em campo pelo Fluminense, arrumou uma vaguinha no Sidney e foi embora. E, né, Douglas Costa custou dinheiro ao Fluminense. E tem mais 2 aqui, que tem o coitado do Gianluca Mi, que tem mais expulsão do que gols pelo Fluminense. Tem 5 jogos, jogou pelo Sub-20, jogou pelo Sub-23, foi expulso no jogo contra o Grêmio. E assim, enfim, o Gianluca Mi, né, cara? Entrou na semifinal contra o Flamengo, no jogo contra o Sampaio Corrêa pelo Brasileirão e ainda pela Copa do Brasil, ainda jogou pelo Brasileirão ainda contra o Fortaleza, contra o Criciúma. O Mano tentou utilizar, né? O Lucumí não tem culpa. E tem o Marquinhos, cara, que tá na galerinha que foi afastada de sacanagem na reta final. Tá lá no Cruzeiro, o Marquinhos. Confesso que vi pouco dele nesse ano até agora. E, cara, assim, o Marquinhos foi importante no início do ano. Ele vira titular com merecimento.
Ele é importante ali nas 2 primeiras rodadas da Libertadores. Se a gente se classificou com toda tranquilidade, tem Marquinhos aí nessa conta, tanto o gol lá em Lima de cabeça, o golaço que ele faz contra o Colo-Colo no Maracanã e a assistência pro gol do Ganso, se eu não me engano, nesse mesmo jogo. Foi o Ganso, né? Foi o Ganso ou foi o Cano? Foi um gol de cabeça, foi do Ganso. Cruzamento, não, Germancano. Do Ganso foi contra o Cerro Porteño. Então, assim, ele foi importante ali naquele iniciozinho. Contra o Atlético Mineiro, assistência com 2, 3 minutos de jogo também pro gol do Germancano. Mas assim, você vê que pós-Mano Menezes ele tem meia dúzia de jogos, vira banco, depois praticamente não entra. E vai ser utilizado lá na reta final. Esse jogo contra o Criciúma é desastroso dele. Tá aí. Vou ranquear, tá? Mas assim, essa foi a janela do Fluminense, tá? Não é que, chegou o John Arias junto. Não. Não, mas chegou o Alexandre Jesus é condenar, né? Chegou o Noná. Não. A janela de início de ano do Fluminense foram esses nomes. Então vamos lá, tá? Vou ranquear aqui as contratações, sendo o primeiro a melhor contratação e o 8º a pior contratação, beleza? Lembrando que não existe melhor, tá? Estamos falando da menos pior. Eu acho que a menos pior foi o Marquinhos, né? O Marquinhos ajuda em algum momento, acho que isso é fato. Marquinhos tem alguns meses de bom futebol. Cara, eu não vou levar em conta aqui o custo do jogador, tá? Porque eu acho que o custo do jogador tá na avaliação muito mais do dirigente do que do jogador. Tô pensando só enquanto o jogador contribuiu pro Fluminense, tá? Eu acho que o que contribui mais negativamente ao Fluminense é o Felipe Alves. Eu acho que o Felipe Alves é o pior porque tem... não foi útil em momento nenhum, 0 momentos, e ainda o pequeno espaço de tempo que foi utilizado foi muito mal. E eu boto o Antônio Carlos no segundo porque foi utilizado várias vezes e foi várias vezes muito mal. Eu vou botar o Renato... Eu vou botar o Gianluca em segundo, porque praticamente não jogou, e vou botar o Renato Augusto em terceiro, tá? Gabriel, mas o Renato Augusto foi útil em mais momentos do que o Gianluca. Prejudicou em muito mais também o Renato Augusto. O Gianluca é como se fosse o 0, entendeu? E talvez o Marquinhos tenha um pequeno saldo positivo. O resto é tudo negativo. E aí, pra fechar, cara, desses 3 aqui, quem foi o mais danoso ao Fluminense? Eu acho que o mais danoso desses daqui foi o Davi Terãs, porque ainda passou o ano inteiro lá e não jogou nada, uma morrinha danada. O Gabriel Pires é o 5º, porque ficou até o final do ano irritando, e o Douglas Costa é o 4º, porque foi embora cedo. Mas assim, é impressionante o quanto a gente tá falando disso aqui. O Marquinhos, talvez com alguma coisinha positiva, o Lucumino saldo 0, e daqui pra baixo é assim, uma copa tolete inacreditável. Coloca teu ranking aqui embaixo nos comentários e eu quero ver as explicações de vocês, porque olha, eu mudaria facilmente ele do 3º pra baixo, não tenho a menor convicção no que eu escrevi. Acho que Marquinhos e Lucumi. O Renato Augusto eu não mudaria não, acho que o top 3 ali pra mim ficou sendo esses 3. Que janelinha merda, hein? É pra nunca mais esquecer. A verdade é essa, foi muito dinheiro gasto nisso aí, tá? Muito dinheiro gasto na soberba de que tudo que eu fizer vai dar certo porque a gente ganhou a Libertadores. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.